Bom dia a todos. Como vocês podem ver, eu estou em um lugar totalmente diferente. Geralmente eu falo de dentro da minha casa, mas hoje eu estou falando com vocês do lado de fora. Eu quero perguntar a vocês um versículo. Através de um versículo, quero fazer uma pergunta a vocês. O versículo em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. A minha pergunta para você hoje é justamente: qual é o seu alvo? Você tem rumo na sua vida? Você está perdido? Você está desorientado? Você está sem saber para onde ir? O seu rumo, o seu alvo está sendo atingido? Você está conseguindo realmente realizar o alvo da sua vida? Ou você está sendo frustrado? Muitas pessoas, quando começam um ano, eles começam um ano preocupado com várias coisas. Tem várias metas. Já estamos no mês de abril e provavelmente 1 ou 2% somente daqueles que fizeram a revolução, uma lista de coisas, talvez tenha justamente cumprido até agora essa meta. Mas tem duas coisas na vida cristã que eu quero convidar a vocês, que nós devemos ter meta. Primeiro, vamos falar no sentido inverso. Na primeira, nós precisamos ter uma boa forma física. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo não necessariamente quer dizer que temos que ir para a academia e malhar, mas fazer algum tipo de exercício vai trazer primeiro oxigênio para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que vai nos ajudar a raciocinar melhor. Segundo, uma boa alimentação. Não precisamos entrar numa dieta, só precisamos nos reeducar na alimentação, no que nós realmente comemos. Se nós pararmos para analisar o que nós comemos durante o dia, vamos perceber que comemos muitas besteiras, muitas coisas que nos traz satisfação, porém não nos traz nenhum benefício ao longo termo. Então, nós precisamos ter isso em meta, nós temos que ter isso como um alvo da nossa vida. E por que você talvez esteja perguntando, por que eu estou falando sobre isso? Bem, a resposta é simples. Primeiro, nós temos família que temos que cuidar e ajudar. Nós temos amigos que precisam de nós. E mais importante, a palavra do Senhor diz: quão preciosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. Agora, para pés pregarem o Evangelho, eles precisam estar calejados, precisam estar em movimento, o corpo precisa estar bem cuidado. Minha pergunta é: como vamos fazer isso se nós ficamos sentados no sofá, jogando, assistindo televisão, comendo besteira o dia todo? O segundo ponto do nosso alvo é o que está no versículo que nós acabamos de ler. Paulo disse a cartas aos Filipenses:
Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da vocação, pelo seu chamado. Qual foi o chamado de Paulo? O chamado de Paulo foi sair para pregar, ensinar e glorificar a Deus. Mas para isso, ele também fala em várias outras partes que era necessário cuidar do corpo. Ele diz isso para Timóteo. Então, meus amados, meus amigos, meus irmãos, ou quem estiver escutando, o seu alvo é Cristo hoje. O seu alvo é para estar na presença de Deus eternamente. Se é, o que você tem feito para poder alcançar isto bem? Para podermos alcançar isso bem, duas coisas precisam ser feitas. A primeira coisa que temos que fazer, meus amados, é basicamente a mesma coisa que um exercício. O que nós acabamos de falar sobre cuidar do corpo. Primeiro, se alimentar bem. E como é que eu posso me alimentar bem? Bem, primeiro, a primeira alimentação, Jesus disse, Ele é o pão da vida. E Ele também disse que Ele é a água viva, ou seja, nós temos que ir para Ele. E onde é que nós vamos encontrar e como é que nós vamos fazer isso? Bem, que tal ler a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ele é Cristo Jesus manifestado em forma literária para nós. Então, meus amados, amigos, meus irmãos, entramos aqui num ponto um pouco mais escuro, mas eu quero lhe fazer essa pergunta. Você hoje está se dedicando à leitura da palavra de Deus? Se não, deixa eu lhe fazer um convite. Leia o Evangelho de João, mas não leia com a visão humana. Leia o Evangelho de João com a visão de Cristo, como Cristo agia perante o mundo. Segundo ponto, oração. Então, primeiro, leia a palavra de Deus para boa alimentação. Segundo, para uma boa alimentação, a leitura, uma oração. Orarmos a Deus. Que Ele derrama a sua água e fluirá de nós rios de água viva quando nós estamos na presença do Senhor. Então, hoje, assim que terminar, ou se não, bote pause agora. Bota pausa agora, lê a palavra de Deus. Ore ao Senhor. Peça sabedoria e entendimento da sua palavra. E que saia de vós rios de água viva, para que outras pessoas possam ser atingidas. Eu estou nesse lugar lindo, maravilhoso. Aqui nós temos uma visão tão bela da cidade de Garanhuns. E tem muitas pessoas lá, tem muitas pessoas aí na sua casa, tem muitas pessoas ao seu redor que precisam ser tocadas pelo Evangelho. Então vem a próxima pergunta, ou a próxima etapa. Um cristão parado não é cristão. Um cristão sentado não é cristão. Um cristão, ele precisa estar na ativa. A própria palavra em Romanos 10, ele diz: como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? E Cristo Jesus disse: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ou seja, meus queridos, meus amigos e meus irmãos, hoje, a nossa meta é falar do amor de Deus. A nossa meta é pregar a Cristo. A nossa meta, nosso alvo, é estar na presença de Deus. Sua meta hoje é também essa. Se você não entregou a sua vida a Cristo, faça isso hoje. Fale com Ele, ore. Lembra de João 3, leia o capítulo de João 3.
e nasça de novo. Nasça para Deus, nasça para Cristo. Se você, irmão, está perdido, sem rumo, sem direção, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, deixa essa pequena reflexão para você. Eu vou terminar o meu exercício. Orem para que eu possa continuar fazendo exercício também. Um orando pelo outro. Eu vou orar por vocês. Vocês oram por mim. Para que nós possamos entrar em forma física boa. Para dar exemplo aos nossos filhos, aos nossos amigos. Para que nós possamos dar exemplo para as outras pessoas. E assim, podemos também falar do amor de Deus para os outros. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo. Para isso eu preciso me manter em boa forma. E que o Senhor abençoe essa palavra ao seu coração hoje. Que Deus te abençoe. Amém.